Alô você, boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios da IPP TV, aqui no Alto de Pinheiros, com mais um programa Você é um Missionário. É o nosso encontro todas as terças-feiras à noite, sempre trazendo aqui pessoas muito especiais que estão envolvidas na obra missionária. Hoje nós teremos aqui o pastor Marcos Agripino, que é o executivo da APMT, que é a Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. E ele vai aqui nos dar hoje o prazer da sua companhia e também falar um pouco do trabalho que está sendo feito, trabalho missionário no mundo inteiro, trabalho que é feito pela nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. O objetivo desse programa, ele foi criado para despertar em você a consciência missionária. Todo cristão, todo crente é um missionário. E há muitas pessoas que mandam-nos aqui e-mails, pedidos: pastor, vamos abrir uma igreja aqui na minha cidade, no meu país, né? Nós temos pedidos assim de pessoas que querem começar uma igreja em países mais distantes, pessoas que são brasileiros que moram esparramados aí pelo mundo. E o nosso desafio é que você comece essa igreja. Nós podemos disponibilizar para você todo o treinamento via EAD, né? Nós temos vários cursos de treinamento para que você possa ser capacitado, graças a Deus, online. E aí você começa um pequeno grupo. E a gente vai chegar aí, na hora que você tiver um grupo, aí a PMT vai mandar um missionário transcultural e aí a gente vai plantar essa igreja aí onde você estiver. Algumas pessoas, alguns presbiterianos têm a mania às vezes de chegar na cidade, não tem uma igreja presbiteriana, ele procura outra igreja. Mas o nosso desafio hoje, pela bondade de Deus, pela graça de Deus, é plantar igrejas presbiterianas, igrejas com compromisso bíblico, missionário, com fidelidade às Escrituras Sagradas no Brasil e no mundo. Como sempre acontece, eu começo o programa aqui com uma reflexão, né, bíblica, e eu quero abrir aqui, convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versos de 35 a 38. É um texto bastante conhecido, que mostra a dinâmica de Jesus como um missionário, né? Deus, ele teve um único filho, e esse filho foi um missionário. E aqui o texto nos diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu quero, à luz desse texto, tirar aqui algumas lições muito simples e práticas, né, para a minha vida e para a sua vida. A primeira delas está no versículo 35, né, a dinâmica missionária de Jesus. Diz que ele percorria, e geralmente, quando se fala aqui que ele percorria a pé, ele pessoalmente. E não existe trabalho missionário se a gente não sair do lugar e ir atrás das pessoas, né? A grande comissão é um ide, é você indo, né, fazendo discípulos. E aqui o texto é muito interessante, porque Jesus, ele percorria todas as cidades e povoados. Quer dizer, Jesus, ele não tinha assim aquela visão de uma igreja meramente urbana somente, mas ele ia em pequenos povoados. Onde tinha gente, ele estava ali, pregando o evangelho. E a dinâmica do ministério dele está colocada aí nos 3 verbos, né? Jesus ensinava, Jesus pregava o evangelho e Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, eu creio que esse é o papel da igreja, né? Nós ensinamos, nós pregamos, e quando o evangelho é pregado,
na sua simplicidade e na sua pureza, Deus também realiza curas, sinais, mudando a vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Então nesse versículo 35, era a dinâmica do ministério de Jesus. Em segundo lugar, nós temos no versículo 36, aqui, a visão que Jesus tinha das pessoas que deveriam ser evangelizadas. Ele tem uma visão aqui do seu campo missionário. E diz o texto que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, o que é visão missionária, né? A gente sempre fala, passa aí a visão, passa a visão da sua igreja, passa a sua visão. Não tem esse negócio de passar a visão, nós não damos passe. A ideia aqui é que quando Jesus Cristo viu as pessoas, ele viu da perspectiva divina. Ele viu as pessoas e, ao vê-las, ele não vê como nós as vemos, né? Nós vemos no exterior, mas Jesus via a situação da alma, a condição espiritual daquelas pessoas. E ele olhava para as pessoas, e o texto nos diz aqui que ele não somente viu, mas ele sentiu, ele compadeceu-se delas. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas Jesus viu e sentiu. E a descrição que ele coloca aqui, estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Preste atenção, porque na época de Jesus, no contexto de Jesus, havia no judaísmo um grande sistema religioso, como existe, por exemplo, hoje na Itália, em Roma, um sistema religioso. Mas esse sistema religioso não exercia o seu papel pastoral, de cuidar das ovelhas, de trazer lenitivo para aqueles que estavam aflitos, de trazer a paz de Deus. Era um sistema religioso, mas não tratavam as pessoas como ovelhas que precisavam ser pastoreadas. Então essa é a visão e o sentimento de Jesus ao percorrer essas cidades, esses povoados, Ele então olhava para as pessoas dessa forma. Mas no versículo 37, Jesus então se dirige aos seus discípulos e faz uma afirmação incontestável. Ele diz: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui nós precisamos entender a figura que ele usa, a figura da seara, sempre aquela figura agrícola, que ele usa também nas parábolas do reino, quando ele fala que o semeador saiu a semear. E a semente que nós semeamos é a palavra de Deus. E o coração das pessoas representa os solos onde a semente é lançada. E aqui ele coloca muito contundentemente aqui que sempre, na obra de Deus, a quantidade de obreiros sempre será menor do que a necessidade do campo. Por isso, talvez hoje à noite aqui, com as colocações e com o que você vai conhecer do trabalho feito pela APMT, o Espírito Santo desperta no seu coração esse desejo missionário, esse desejo de se dedicar à obra missionária. O Espírito Santo pode chamar você, pode despertar você, para você ser um missionário de Deus aí onde você estiver. Mas é muito interessante, porque ele usa uma palavra também muito bonita aqui, para descrever essa palavra trabalhadores. O professor Elias Medeiros, ele disse: olha, Arival, não existe essa palavra missionário no Novo Testamento. Eu sei que não existe. Mas lá, quando Jesus ele se dirige aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 20, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ali nós temos uma ideia, que a missão é de Deus. E Jesus diz: eu cumpri a minha parte na missão que Deus me deu, mas eu agora encarrego vocês de continuar nessa missão. Então, a missão de Jesus
foi morrer, ressuscitar, estabelecer a base da salvação. Eu e você temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, mas ele usa a palavra trabalhadores aqui, uma palavra muito forte, porque significa que essa obra missionária, ela só pode ser feita com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho, né? É um trabalho, na linguagem de Paulo, extenuante, agonizante. E participar da obra missionária é participar dos sofrimentos de Cristo, é pagar o preço, o sacrifício para fazer a obra de propagação do Evangelho, né, daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Mas ele termina, né, com uma recomendação. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que viu, que sente, que reconhece a escassez de missionários, ele é o mesmo que manda os missionários. E é muito interessante porque não existe nenhum outro texto no contexto dos evangelhos onde Jesus peça outra coisa. Não faltará recursos, não faltarão dinheiro, né? ou recursos, mas o recurso que nós precisamos é o recurso humano, e esse é Deus quem manda. Há uma discussão, quem são esses trabalhadores, e às vezes a gente pega isso aqui, que manda trabalhadores, e a gente pensa só naquele missionário que tem um chamado transcultural, né? Mas eu já expliquei aqui para vocês, à luz da palavra de Deus, que todo crente é um missionário. A partir do momento que o Espírito Santo lhe converte, você passa a fazer parte do corpo de Cristo, você é um trabalhador. Você foi chamado, você foi convocado para trabalhar na obra de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento e que essa palavra caia no seu coração e produza frutos nessa noite. E que Deus possa usar esse programa hoje, o testemunho, a palavra do pastor Marcos Agripino, para abençoar a sua vida e despertar em você esse grande desejo, né, esse grande compromisso para trabalhar na obra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Um grande abraço. De volta, você é um missionário, muito bom ter a sua companhia nessa noite. Eu vou estar aqui durante todo o programa para ler a sua mensagem, a sua pergunta. Aproveita esse momento precioso que você pode fazer um link direto aqui com a gente, ao vivo, perguntando para o pastor Arival, para o reverendo Marcos Agripino também aqui, que ele tem um conteúdo incrível para passar para vocês. E vamos falar de missões. Quero já agradecer aqui as pessoas que estão nos acompanhando, mandar um abraço para Sandra Dias, que sempre acompanha a gente. Um abraço, Sandra. Para a Cleide Santos também, o João Vitor já está aqui com a gente, comemorando que começou o programa. A Elaine Cardoso falou: amo ouvir o pastor pregar. Muito bom, né? Mensagem incrível que ele já trouxe para nós hoje sobre sermos um missionário. E também o Felipe Ramos falou: esse canal é uma bênção para as nossas vidas. Continue mandando sua mensagem, mande sua pergunta aqui que a gente vai ler. Acompanhe aí, que agora vou passar para o pastor Arival apresentar nosso convidado de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui, temos a grata satisfação de receber o pastor Marcos Agripino. Ele é o executivo da nossa agência missionária transcultural. Ele e a família dele, sua esposa, estão envolvidos com esse ministério há mais de 30 anos. E ele é aquele que vai nos campos missionários, que recruta os missionários e que faz um trabalho realmente muito abençoador para a vida da igreja. Então, pastor, boa noite, prazer tê-lo aqui. Olha, muito obrigado. Para mim é uma alegria e uma oportunidade ímpar poder dialogar sobre esse tema tão relevante para a igreja, que é sobre missões. Já tem uma caminhada longa aí, né, nesse movimento missionário. Logo cedo, quando a gente teve a oportunidade de entrar na universidade com 16 anos, eu fazendo
curso de física, né? Aí estava no processo para se tornar aí um físico nuclear, estudei francês. Mas um dia eu fui para um acampamento e ali Deus mudou totalmente a minha vida. E logo após esse acampamento fui para um congresso de missões e ali realmente firmou essa motivação, esse engajamento na causa missionária transcultural, né? Foram poucos momentos que eu me vi em lágrimas por causa de um desafio missionário, né? E logo depois, nessa trajetória, buscando a companheira, minha esposa, a Mônica. Sou casado, tenho 2 filhas, Jéssica e Isabela, e um dos livros que marcou muito a minha vida e dei para ela, porque na missão a gente tem que ter cumplicidade, né? Foi Por Essa Cruz Te Matarei, do Bruce Walson, editora Vida, um livro muito antigo, né? E aí de lá para cá a gente tem engajado na causa missionária. Eu falo que eu estou executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é uma autarquia da Igreja Pressão do Brasil, mas sou um missionário. Para mim a essência é esse engajamento na missão. Isso. A questão toda, a gente usa o termo executivo aqui, simplesmente para descrever a função, mas ninguém pode ser um executivo de uma agência missionária sem ter essa paixão, esse chamado por missões. Mas, pastor, o senhor tem quanto tempo de ministério? Onde o senhor se formou? Como é que você veio parar na Igreja Presbiteriana do Brasil e na APMT? Então, um dia alguém chega numa loja, que estava eu e minha esposa, um casal de missionários, falou assim: vocês gostariam de ser missionários? E eu falei assim: me dá 3 meses, que eu tinha que fechar algumas coisas, que tinha que trabalhar ali na questão da empresa e tudo mais, eu e minha esposa, e aí engajamos, fomos para o presbitério. A minha origem é da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, e fui encaminhado para o presbitério, para o seminário através dessa igreja. Me formei, a minha esposa também fez teologia, depois ela fez faculdade, mestrado, etc. E quando a gente engajou primeiramente no trabalho em Asa do Socorro, como missionário de tempo integral, trabalhei também com plantação de igreja, né? Naquele tempo que nos domingos à tarde a gente não dormia, a gente ia para os bairros, né? Evangelizar, e os cachorros correndo atrás da gente e as pessoas batendo a porta, né? Quem vai inventar uma programação começa no domingo à tarde, né? E então a gente teve esse engajamento. Foi quando nós fomos convidados, quando o Supremo Conselho muda a configuração da antiga Junta de Missões Estrangeiras para a PMT, porque agora a PMT configura-se como o transcultural, não somente as suas ações para fora do Brasil, mas também as suas ações na realidade do Brasil, do transcultural, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Certo. E nós temos aí em torno de 178 nacionalidades dentro do Brasil. Certo. Comunidades enormes, né? Por exemplo, nós temos mais libanês no Brasil do que no Líbano. A estimativa é em torno de 6 milhões, e no Líbano em torno de 4 milhões e meio. A maior comunidade japonesa fora do Japão no mundo está dentro do Brasil, entre árabes, entre outros, né? Sem contar os quilombolas, os indígenas, os ciganos, etc. Exatamente. Mas uma pergunta até para o esclarecimento do público, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil tem esse braço, né? Esse setor chamado APMT, que cuida da missão transcultural. Resume para a gente hoje o que vocês têm feito, quantos missionários, quantos países vocês estão alcançando, só para uma informação do público. Sim, em 20 anos de APMT, nós estamos chegando agora, nesse final de ano, em torno de 250, né, porque ainda faltam alguns candidatos finalizar seus processos, mas devemos chegar a 250 missionários no final do ano, a 44 países, e temos mais de 200 candidatos em preparação para o campo. Hoje a PMT atua na área de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico, ação social, ações em catástrofe e calamidade que houveram em várias partes do mundo, né? Terremoto, guerra, perseguição religiosa. E agora, mais recentemente, ainda nesse mês, nós fizemos uma grande parceria com o MP. Então, a parceria os jovens da Mocidade Presbiteriana vão engajar em projeto de curto prazo no contexto do Brasil e também ao redor do mundo, para despertar vocações missionárias. Tá bom. E eu queria agora entrar no tema do nosso programa, né? Porque eu creio que você deve concordar comigo ou não. Na obra missionária, a peça-chave é o missionário, né? Quando você tem um missionário vocacionado, quando você tem um missionário preparado,
o trabalho frutifica com mais rapidez, o trabalho é mais saudável, né? E quais são as principais, né, dificuldades, lutas que vocês têm aí para recrutar essa turma, para treinar essa turma, para enviar esse pessoal? Bom, é bom a gente ter um pano de fundo breve. O momento do movimento missionário hoje global, o mundo olha para a América Latina em especial, a expectativa de que a bola da vez está aqui nessa região. Certo. Então o mundo tem cada vez mais muitas instituições, muitas organizações internacionais têm vindo ao Brasil para recrutar, melhor dizendo, novos candidatos ao campo missionário. E foi feita uma pesquisa que o dado foi: por que o visto missionário volta mais rapidamente do campo missionário? E o que foi mais pontuado e identificado, que são aqueles que têm pouca preparação e pouca qualificação, são os que voltam mais rapidamente. E com isso nos deu um dado muito importante, que para ir ao campo missionário, nós precisamos dedicar um tempo no estudo, no aprendizado, no conhecimento. Nós precisamos ter pessoas apaixonadas pelo Senhor. Inclusive, o irmão falou algo muito importante no início, sobre o andar de Jesus em percorrer todos os lugares, né? Eu gosto muito de uma expressão muito usada no contexto missionário antiga, mas também atual, que na igreja você tem dois grupos de pessoas, né? Ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Então você está de um lado ou do outro. Se você não é mais um campo missionário e for alcançado pela graça de Deus, então você tem que ser missionário. Certo. E você tem que ir. Então eu diria que os desafios é a gente tomar a posse do papel nosso na história, de quem nós somos biblicamente. Nós somos. Não pergunte se Deus mandou ou se você acha que você é. Você é. Você precisa entrar num cenário global e pedir a Deus onde o Senhor quer me alocar nesse contexto no Brasil ou ao redor do mundo, né? Os desafios são você ter esse rompimento emocional, esse rompimento espiritual de saber que você faz parte de uma sociedade, de uma comunidade global, e ainda mais a conexão hoje nos coloca numa plataforma mundial e global, e onde nós estivermos, o que estivermos fazendo, nós devemos fazer parte do reino de Deus ambulante. O reino de Deus fez presente com Jesus. E nós somos alcançados pela graça do Senhor, então onde nós andamos, esse reino, da mensagem do reino, deve ser expressa em todas as formas, em todos os lugares do mundo. Ou presencial ou virtual, que hoje a tecnologia nos permite, né? Tá bom. Lídia, e aí os nossos... E eu quero mandar um oi aqui para quem está nos assistindo, Elétrica Leidner, para Débora, para Fátima, para Nádia, para o Manuel, falando, todo mundo dando boa noite, e eu quero desafiar você a fazer sua pergunta sobre missões, né? Essa mensagem tão bonita, e fala como que é na sua igreja, se fazem missões, se você tem dúvida como pode fazer na igreja, se caso não tenha, se a igreja não tem essa visão, como o pastor falou aí no começo, né? Sobre visão interessante, e manda sua pergunta aqui para a gente. Também quero lembrar que nós temos os cursos de treinamento da EAD Pinheiros aqui, que você pode fazer, se tem dúvidas, se não sabe como fazer, se não está fazendo missão ainda, então faz um curso desse, o custo é muito baixo e está lá disponível na página, no site da igreja, ippinheiros.org.br/EAD, tem muitos cursos bons ali, inclusive de plantação de igreja, e tem outros que você vai se identificar, quero incentivar. E me fale aqui, de onde você está falando e como que é na sua igreja, se tem missões, se você faz parte de um grupo, se não faz, porque eu quero desafiar você a mandar essa pergunta para a gente discutir esse assunto agora e agradecer já as pessoas que estão entrando aqui, o Wagner Menezes, a Mônica Godoy, a Naira, boa noite para todos vocês, continuem e eu vou aguardar a pergunta de vocês aqui, tá bom? Pastor Agripino, a agência missionária transcultural, como sendo uma agência denominacional, ela faz o recrutamento para enviar intencionalmente para países, né? Ou para culturas que não são aqui do Brasil, no sentido geral. Né? E qual tem sido, por exemplo, assim, o sucesso de vocês no envio? Há muitas igrejas, há muitos pastores, inclusive, que criticam muito, né? Assim,
Nós temos tanta cidade aqui que precisa ser evangelizada, por que não vamos mandar missionário para o mundo? Né? E alguns até veem experiências negativas, como pessoas que foram e que foram muito mais por um assovio do Espírito Santo do que de um chamado, e ficou ali naquele país, naquele lugar, muito tempo e não gerou absolutamente nada. Como é que você vê isso? Como é que vocês estudam isso? Né? Como é que vocês tratam essa matéria entre vocês? Porque vocês têm uma experiência aí larga, você principalmente, o pessoal todo da PMT. Bom, a questão de pulverizar essa visão é nada. Você não pulveriza a visão somente pela emoção. Eu creio que todo chamado, toda a pessoa que é candidata ou recrutada ao campo missionário no contexto nacional ou fora do Brasil, ela deve ser chamada pela palavra de Deus. Certo. Esse é o ponto principal. Segundo, o pastor que coloca esses obstáculos de que nós temos primeiro a prioridade aqui, talvez ele precisa reler Atos 1:8. Né? Então, ali, lê Atos 1:8 e a leitura ali fala que os esforços são simultâneos. E damos graças a Deus, porque quando a gente olha a história do movimento missionário, você vai deparar que um dia alguém mandou alguém lá dos Estados Unidos, por exemplo, que veio ao Brasil, Ashbel Green Simonton, que veio para um lugar inóspito, que era o Brasil naquele período, e fruto da sua dedicação, hoje nós temos um monte de igrejas, escolas, hospitais, e hoje o Brasil está mandando missionário para as várias partes do mundo. Então, o Brasil está agora na bola da vez de mandar missionários. Agora, quando você manda missionário, você usa você coloca vários dispositivos, estabelece pré-requisitos, você coloca testes, capacitação teológica, capacitação missiológica, perfil psicológico, entrevistas, elaboração de projetos, conhece um pouco do histórico da pessoa. Então a gente tenta trabalhar num ajuntamento de informações para que, diante desse conteúdo, tenhamos o mínimo de problemas no campo. Certo. Mas não isenta. Sempre vai aparecer alguém, como pegando aqui a sua expressão, alguém que não teve o chamado do campo específico, mas teve um assovio, né? Você vai deparar com pessoas. Mais interessante, né? Quando a gente olha nesses anos todos de APMT, eu posso contar que a vasta maioria, né, quase um percentual altíssimo dos que estão, tem dado uma parcela de contribuição. E certamente vai ter um ou outro que poderia ser alocado a uma realidade diferente, a uma proposta diferente, para a pessoa ter uma eficácia nas suas ações. Então esse risco a gente corre, não tem como, né? Não somos conhecedores de todas as coisas, mas tentamos evitar. Agripino esteve aqui pregando numa conferência missionária alguns anos atrás, o pastor Lee, lá da Coreia. Esse pastor, ele é pastor de uma igreja local e ele tem uma junta missionária local que sustenta 450 famílias no mundo. Ele investe $1,5 milhão por mês. E eu caí na besteira de perguntar para ele como é que ele levantava esses recursos, né? Ele disse, não, é só oração mesmo. E ele criou. Uma das coisas que ele colocou, e você hoje é uma pessoa que faz uma leitura atualizada do que está acontecendo no mundo, ele pregou aqui em Pinheiros, ele disse que nós brasileiros, principalmente por conta do contato que nós tivemos com as culturas europeias, né? Nós temos aqui no Brasil hoje muitos descendentes de espanhóis, de franceses, de portugueses. Ele disse que nós brasileiros devíamos nos concentrar no trabalho na Europa. Né? E ele disse assim, nós coreanos, nós asiáticos, temos muita dificuldade para evangelizar os europeus. E você sabe disso que os muçulmanos, eles estão tomando conta, né, da Europa. A islamização. Então, é um processo que parece que não tem volta. Como é que você vê? Porque às vezes aqui, quando a gente fala de mandar um missionário para Portugal, né, para a Inglaterra, para a França, o pessoal acha que isso não é missão, isso é coisa de, o cara vai para a França, eu também quero ir. Né?
com essa visão muito tacanha, ele acha que fazer missão é só ir para a África, para sofrer, para países. Qual é a leitura de mundo que você tem hoje? Nós já temos aquela leitura da janela 10/40, mas como é que você vê hoje? Como é que está essa situação dos campos missionários, dos desafios missionários que nós temos hoje? Bom, nós temos que fazer uma análise da realidade do que acontece no mundo, porque cada região do mundo tem um cenário diferente. Você não pode tratar cada local do mundo de maneira uniforme. Por exemplo, pegando o caso específico que você está citando, eu acredito que se nós comparássemos, por exemplo, hoje, o continente africano aqui, com seus 54 países, né, e comparássemos com o continente europeu, olhando somente na perspectiva do Evangelho, disparadamente, a Europa hoje é mais carente do Evangelho do que o continente africano. Porque a questão do continente africano tem o efeito da carência econômica, do social, então, do coitado das pessoas do continente africano. Então, isso pesa muito. Mas olhar na perspectiva de necessidade, você pega, por exemplo, a Escócia, que foi a nossa origem, várias igrejas com 3.000, 5.000 pessoas que existiam, hoje são fechadas, são danceterias, são cafeterias, hoje são residências. As grandes igrejas, 50 e 100 pessoas numa igreja, já é uma mega igreja. Se você ainda olha para o leste europeu, a região dos Balcãs, Romênia, Croácia, Bósnia, Albânia, entre outros, e os países da região da Letônia, Estônia, né, que são os países nórdicos, não vai ter evangelho como nós temos no Brasil. Então a gente tem que fazer uma leitura, não é a questão da potencialidade econômica, porque você também precisa estudar. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento geopolítico e econômico. Então, se você também estuda o aspecto geopolítico e econômico do continente europeu, você vai ver muitos países, a vasta maioria, está numa quebradeira. Eu sempre falo que assim, muitos países da Europa é igual o pobre que está devendo todo mundo, vai estar com carro zero. Se você tira um ou outro país ali, como a Alemanha, a Inglaterra, um pouquinho melhor, mas o outro está na quebradeira. Você vê inúmeras igrejas, denominações fechadas, com estruturas enormes, porque não tem pastor. Então temos que concentrar sim, esforços para mandar missionários para o campo da Europa, sim, comparando com esse exemplo, por exemplo, que eu disse. E aí também tem um custo, né? Um missionário na África custa $100. Um missionário para você sustentar, por exemplo, na Itália, ou na França, ou na Espanha, seria 3.000 euros, 4.000 euros, para você dar uma condição para a pessoa, né? Você tem que fazer uma separação, porque aí também tem uma análise diferenciada. Uma coisa é você mandar um missionário brasileiro para o continente africano, e cada país tem o seu orçamento, e cada cidade também. Mas também naquele país, um obreiro local pode ter um custo mais baixo. Isso é um cenário verdadeiro também. Como também no continente europeu acontece a mesma coisa, como na Ásia, Oriente Médio, entre muitas outras partes do mundo. Certa vez uma pessoa me fez uma pergunta como essa no Oriente Médio. Por que você não manda os recursos para nós? Isso é mais barato que mandar um missionário brasileiro. Eu falei assim, em parte você está certo. Mas a questão é que você tem que criar vínculos emocionais com a igreja. Quem cria vínculos emocionais com a igreja no Brasil, com o seu país, é o missionário daqui que vai lá primeiro. É os filhos do Brasil que vão para o seu país, que criam esses vínculos emocionais. E aí vão tendo um investimento e futuramente vai havendo uma transição. E de fato aí os custos podem ser menores. Vai lá, Lídia. Vamos lá, quero dar um oi aqui para Naira Alves, que está falando de Campina Grande, Paraíba, para o João Vitor também de Esperança, Paraíba em peso aqui, e para Tereza Margarida, lá de Portugal, que falou lá, boa noite, aqui de Portugal, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou batista, mas me identifico muito com uma igreja que prega o evangelho sem cortes, nem acentos, nem deturpações. E aí eu quero aproveitar o comentário da Nádia, que falou o seguinte: amo missões, mas porém penso que hoje não dá mais tempo. Aí eu queria encaminhar essa como uma pergunta para o pastor Agripino, perguntando sobre esses empecilhos que às vezes a gente cria na mente de não dar mais tempo, ou de que não vale a pena. Queria uma palavra do Senhor em relação a isso, pastor. Olha que idade fantástica essa sua. Eu não sei qual é essa idade, mas você está viva. Quando eu estive no Oriente Médio para iniciar alguns projetos da nossa organização,
eu tive então a oportunidade de levar 11 mulheres que estavam na faixa etária de 64 anos até 72 anos. Muitas pessoas disseram: você é doido, como é que você leva essas velhinhas para esses lugares? Nós fomos para o Líbano, Síria e Jordânia. Olha, muitos dos jovens não acompanhariam o ritmo dessas mulheres. Então, você que está numa idade mais avançada, na melhor idade, podemos usar essa expressão, é uma idade fantástica, porque muitas dessas mulheres, ou homens também, muitos já tiveram filhos, seus filhos já estão crescidos, já estão encaminhados, muitos já estão casados, você já aposentou, você já tem aí uma condição de maior liberdade, não deve satisfação para muita gente, ou talvez só para o seu cônjuge, e você tem uma história de vida, você tem uma bagagem. Agora é a hora. Enquanto você está vivo, eu espero você no campo missionário. Muito bom, muito bom. E continue mandando sua pergunta aqui. Tem dúvidas sobre missões? Se tem alguma dúvida no seu coração, manda aqui no chat que eu vou ler para os pastores responder. E pastor, já queria aproveitar e perguntar quais as dificuldades, as maiores dificuldades que se encontra para que a gente levante missionários nas igrejas. Eu creio que precisa trabalhar na seguinte perspectiva. Primeiro, não é ir para a igreja captar recurso. Eu acredito que você tem que passar a visão bíblica de que Deus desafiou a cada um de nós a anunciar a sua glória ao redor do mundo e trazer essa consciência na igreja, porque uma boa visão, ela gera vocacionados, como também recurso financeiro para a obra ser feita. Como também acredito que o envio do missionário não está, em princípio, na agência missionária como a nossa, mas é a igreja local que envia. Nós somos somente os gestores, no caso da denominação, que faz esse papel, mas é a igreja local que envia. E temos que trabalhar com uma consciência de que onde nasce a visão é no seminário, é no Instituto Bíblico, porque ali vai gerar futuros pastores, futuros líderes, e eles vão estar nas igrejas, e isso vai disseminar nas igrejas. Então o desafio é não olhar a missão como um programa da igreja, mas como a essência da igreja. É o reino de Deus presente, sendo multiplicado em todos os lugares. Tá bom. Eu quero fazer mais uma pergunta para você, né? Nós somos a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma federação de igrejas locais. Fala-se aí em 3, 4 mil igrejas, né, esparramadas pelo Brasil afora. E há muitas igrejas, eu diria a maioria das igrejas, elas não se envolvem com a obra missionária. Quando eu falo envolvimento, não é somente oração, não é somente contribuição, mas isso que você colocou aí, né? O pastor, e aí o Edson Queiroz já dizia, né, que quem puxa, né, a igreja para a obra missionária, quem abre a igreja é o pastor. Né? Como você, qual o recado que você daria hoje para os pastores? Eu estou falando aqui bem no quintal de casa, né? Porque você sabe, nós trabalhamos juntos, eu trabalhei no PMC e agora na Junta de Missões Nacionais. As igrejas mandam o dízimo das suas arrecadações, mas há muitas igrejas hoje que não mandam nenhum tostão. E 54% da arrecadação da denominação hoje está sendo investido na obra missionária. O que você diria para os pastores, para essas igrejas aí que não estão se envolvendo com a obra missionária, contribuindo, ajudando missionários, orando pelos missionários? Lamentavelmente, eu tenho dito que alguns pastores podem ser enquadrados no grupo de povos não alcançados. Talvez o maior obstáculo para o avanço da visão missionária dentro da igreja seja o próprio pastor. Eu acho que o pastor precisa fazer uma reavaliação, que ele deve fazer parte do processo. Ele deve sair da frente daqueles que querem fazer. Né? Ou talvez a gente tem que fazer até algum tipo de oração pontual para Deus promover alguns para desfrutar da glória de Deus mais rapidamente, porque aqui na Terra está atrapalhando, né? Você pode usar essa brincadeira aqui, mas, colega, nós estamos aí, quando nós fomos desafiados para uma vocação missionária,
nós temos um compromisso diante de Deus de fazer essa glória conhecida em todos os lugares. Nós temos que unir os nossos esforços em todas as frentes para a causa da missão. Então, se você, não, eu tenho um segmento ministerial na igreja, tudo bem. Então, crie oportunidade, dê oportunidade para outras pessoas engajarem nessa, que a gente pode usar talvez com a expressão dessa comunidade da visão, para que cada vez mais pessoas estejam engajadas. Reformule o conteúdo das escolas dominicais, reformule o conteúdo também da sua pregação, pregue sobre missões, despertamento vocacional, dê oportunidade para os missionários que vão à sua igreja falar na igreja e mostrar os desafios que nós temos no Brasil e ao redor do mundo. Certo. Tem pergunta? Olha, tem perguntas, pastor, muito boas. Eu quero agradecer a participação de vocês e vamos lá com a pergunta da Idélia Manassés. Nos dias atuais, quais seriam os maiores desafios para os missionários na Europa? Bom, o missionário que vai no contexto da Europa, também a gente não pode tratar a Europa de maneira uniforme, porque cada país tem as suas particularidades, tem os seus aspectos culturais. Mas é importante que você tenha conhecimento da tendência hoje da Europa, do pensamento europeu, da cosmovisão do europeu, para que você, através desse conhecimento, possa ter uma ação mais eficaz na pregação do Evangelho. Conhecer o cenário, não transportar o modelo do Brasil, porque de repente a gente pega um modelo que talvez tenha dado certo aqui no Brasil, agora vamos transportar para aquele país na Europa e vamos aplicar, porque ali funcionou aqui no Brasil, vai funcionar lá também. Então isso é um desafio, você compreender a realidade da região. A outra é trazer uma consciência na igreja, no Brasil, da importância de enviar missionários para o continente europeu, engajar mais pessoas na oração e também engajar mais pessoas para investir financeiramente para que o Evangelho possa se expandir nesse continente. Se a gente pode resumir esse desafio, eu diria que esses são os pontos principais. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta, posso falar, pastor? Deixa eu falar. A Ana Paula Ferreira precisa de quanto tempo de estudo para ser um missionário e quais são os cursos? Bom, na estrutura da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a gente requer ou seminário ou instituto bíblico. Dependendo do seminário, pode ser 4 anos, 5 anos, se for o período noturno, e o instituto bíblico. Tanto o instituto bíblico como o seminário dá essa formatação teológica. Além disso, no caso da APMT, nós temos o curso que é o CFM, Centro de Formação Missiológica, que faz a formatação da cosmovisão missiológica do campo missionário. Então, dentro desses parâmetros aí, pode ser 4 a 5 anos, podendo ir até 6 anos. Muito bom. Pastor, tem mais uma pergunta aqui do Manuel Heller. Ele falou o seguinte: Reverendo Marcos da PMT, os templos fechados na Europa são cedidos com facilidade para os plantadores da PMT? Manuel Heller, de Betim, Minas Gerais. Não. Esse é um anelão. Seria bom se a gente tivesse acesso a esses templos, né? Mas muitos desses templos hoje são danceterias, são restaurantes, cafés, como eu falei. Algumas dessas igrejas, inclusive igrejas evangélicas presbiterianas, que hoje são templos islâmicos, né? Nós temos algumas parcerias em alguns países, como por exemplo, citando aqui a França, que é uma denominação grande, mas pequena em número de membros. Nós enviamos 5 famílias missionárias, mas existe mais de 20 templos fechados porque não tem pastor e não tem ninguém para ir para lá. Então, nesse caso, a gente tem essa possibilidade no caso específico dessa localidade. Mas outros a gente tem que buscar recursos para alugar ou mesmo até comprar, fazer aquisição do imóvel. Pela sua experiência e a gente estudando, né, a história da igreja, né? Você falou no Simon, o Simon veio para o Brasil num período de pandemia, né? Ele chegou aqui, aliás, ele morreu de febre amarela, ele, a esposa, a filha, né? Mas eles vieram prontos para realmente dar a vida, né? E a gente tem observado, tanto denominações quanto igrejas locais, que as igrejas que elas estão morrendo, as denominações que estão morrendo, elas começam, primeiro,
com o liberalismo teológico, o afastamento de crer que a Bíblia é a palavra de Deus e, consequentemente, também o afastamento da obra missionária. Aliás, o Smith, né, ele diz lá que igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza, nem igreja, não pode ser chamada de evangélica, né? Então, se eu pudesse acrescentar aí um ponto naquelas 3 marcas que os reformadores colocaram para identificar uma igreja verdadeira, eu acrescentaria que a igreja precisaria ser missionária, uma 4ª marca. Como é que você vê isso, Agripino? Você que tem uma leitura, porque aquilo que já aconteceu na Europa está começando a acontecer nos Estados Unidos, né? Há muitas igrejas fechando. Eu vi lá na Filadélfia um templo presbiteriano que foi vendido e hoje é uma mesquita, né? E há uma tendência, e parece que quanto mais se perde o fervor missionário, porque se nós somos hoje uma denominação, nós somos fruto de missões e, consequentemente, esse fato de a gente ser fruto do trabalho missionário nos leva a ter essa paixão missionária, né? O que você acha disso? Qual é a sua opinião sobre se você tem essa visão, você que viaja o mundo todo, você que tem contato com lideranças de várias denominações, como é que você vê isso? Porque até no Brasil hoje, nós temos a Igreja Batista num processo de esfriamento missionário, a Igreja Metodista também, a IPI, muitas igrejas hoje históricas estão morrendo, igrejas locais estão morrendo, mesmo pregando a verdade, porque se afastaram da obra missionária. A motivação dos membros da igreja é fazer o nome de Deus conhecido. Quando a igreja começa a olhar para si mesmo, só para atender às suas próprias necessidades, a sua demanda caseira, ela começa a ter os problemas. E aí as pessoas não sentem mais motivação de fazer algo proativo, algo que possa avançar para fora das estruturas das igrejas. É muito interessante que a gente pode correr o risco de achar que as estruturas das igrejas são mais importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes. O investimento financeiro deve ser mais em pessoas do que em estruturas. É lógico que existe a necessidade de estrutura, precisamos das condições básicas para a igreja avançar e crescer, mas não podemos perder o foco principal. Eu estou lembrando de um caso que aconteceu comigo, como a gente está aqui no meio da conexão da internet global aqui, então eu vou ter que omitir um país. Mas eu lembro que eu fui numa região onde tinha um grupo conhecido radical, fundamentalista islâmico, e eu cheguei lá e um pastorário falou assim, vamos para aquela região. Eu falei, rapaz, ninguém vai deixar a gente entrar naquela região. Eu falei, não, vamos lá. Eu falei, eu só vou se você for. E quando eu chegar na fronteira, que não é o exército que toma conta, mas esse grupo é radical, o que eu falo? Não, fala que você é pastor presbiteriano. Eu falei, vou virar Marte, né? Ele falou, não, quando você entrou no país, ele já sabe que você está aqui. Aí eu passei, eles conversaram em árabe com alguém lá e tudo, e a gente andou, tinha um outdoor bem grande com a fotografia que alguns homens têm doado a sua vida em prol daquela causa ali, né? Como homem-bomba e tal. Ele falou, tem um grupo de cristãos? Eu falei, não tem, aqui só tem grupo radical. Aí chegamos lá, tinha um grupo de cristãos, pregamos o evangelho. E ali a mulher falou assim, olha, vocês são a bênção de Deus para a nossa vida, porque quando vocês vêm trazer a palavra de Deus, vocês iluminam o nosso caminho. E não deixe de iluminar o nosso caminho. E a gente sabia que no outro dia, a gente ia para outro país do Oriente Médio e não ia ter ninguém. Isso tem trazido assim uma reflexão muito profunda, que a igreja não pode perder o seu foco, que você está no mundo para fazer um grande arrastão do amor de Deus, derramar, espalhar esse vírus do amor de Deus para todo mundo. Então a igreja ela tem que andar sempre para frente e mais longe. Você não pode ficar acomodado, não, a gente passou mesmo nesse momento do efeito do Covid-19, essa pandemia global, não pode chegar no final e falar, não, nós conseguimos manter o que tinha, não. Nós temos que continuar avançando e vendo os novos formatos. Então, quando você olha a história de muitas igrejas no mundo, ao redor do mundo, foi pontual, e você falou que é fato. Em muitas igrejas, eu conversei com várias pessoas, quando elas deixaram a motivação do evangelho, elas perderam o foco e começaram a morrer e começaram a fechar. Tem inúmeros casos, você vê estruturas
enormes em várias partes do mundo. No Oriente Médio, tem uma universidade no Oriente Médio que a estrutura de Mackenzie perdeu para o governo porque eles deixaram a sua vocação que foi dada ao missionário lá no passado. Uma pergunta aqui para você, eu acho que nós estamos chegando aí nos minutos finais, né? A gente podia passar a noite falando sobre esse assunto aqui, mas eu vejo assim que, não sei se você concorda comigo, mas eu estou passando a bola para você. Que nós estamos vivendo, acho que a reta final da volta de Cristo. E é tão interessante porque quando Cristo veio, ele veio na plenitude dos tempos, está lá em Gálatas, e o mundo foi preparado para que Jesus Cristo viesse, né? A língua, a estrutura viária, o Império Romano, tudo aquilo. Aí você vai, a igreja se desvia, aí chega no século XVI, aí vem a Reforma. Um grande movimento no mundo acontece, né? Com a Renascença, a volta ao estudo das línguas originais. Você tem as companhias, as grandes companhias descobrindo os continentes. Você teve a imprensa, que foi um instrumento poderosíssimo, né? Para esparramar essa questão da fé reformada. E Lutero, a primeira coisa que ele fez foi imprimir a Bíblia e criar a escola pública e etc. E nós estamos vivendo um momento agora, principalmente com essa pandemia, que parece que Deus está dando para nós, a nossa geração, mesmo nós que estamos já no final, né? Uma oportunidade única, porque nós estamos falando aqui agora, mas nós estamos naquilo que chamaria o sexto continente, que é o continente online, né? São 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas conectadas nesse momento. Então, como é que você vê, por exemplo, hoje a ferramenta, né, das redes sociais, essa facilidade, essa globalização? Vem a inteligência artificial, onde você vai ajudar muito na tradução das línguas, né? Você pode pegar a Bíblia aqui, traduzindo uma língua em fração de minutos, segundos. Você acha que isso, de uma certa forma, vai contribuir para o avanço missionário? Nós estamos vivendo uma época fantástica. Eu acredito que quando você olha para a história não demonstra uma potencialidade de pregar o Evangelho como estamos tendo nesse momento. Certo. As redes sociais, elas estão potencializando as igrejas, por exemplo, né? Está potencializando os púlpitos das igrejas, porque hoje o seu púlpito ele se torna um púlpito global. Você está falando aqui, mas pessoas em várias partes do mundo estão ouvindo a mensagem. A minha preocupação hoje, reverendo Arival, não está tanto refletindo sobre a potencialidade, porque para mim isso é muito tranquilo. As ferramentas hoje como Facebook, o Twitter, o Corrente, o Instagram e entre muitas outras plataformas, né? Aí tem um site, entre outros, que tem inovado a tecnologia, estão aí ao nosso dispor. Então, hoje, na palma da sua mão, você conecta com o mundo. A minha preocupação não está nessa ferramenta. A minha preocupação está no conteúdo que os cristãos estão colocando nessas ferramentas. Então, ao mesmo tempo que a gente pode colocar conteúdo dos valores do reino de Deus, que pode, de fato, transformar vidas, a gente percebe também que o mesmo grupo, ou ligado a esse grupo cristão, estão despejando essa sujeira global e não dos valores do reino de Deus. Então isso me preocupa. O que nós estamos colocando no mundo? Que conteúdo? Essa que é a minha preocupação maior. Você fica tranquilo que a IPP-TV aqui prega o Evangelho 24 horas do ar, né? Nós estamos... E nós montamos essa IPP-TV em um mês, dentro da pandemia, né? E aí a gente não é só isso, né? A facilidade. Eu vejo o pastor Hernandes, ele sai daqui, pega um avião, vai para o Japão, prega lá, volta numa semana. Quer dizer, as facilidades que a gente tem hoje de locomoção, de comunicação, eu creio que nós temos lá aquele sinal
estabelecido lá em Mateus, que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então, se nós nos juntarmos, né, se a igreja brasileira, a igreja evangélica se juntar, Jesus volta o ano que vem. Olhando nessa perspectiva bíblica, as ferramentas que nós temos hoje potencializa para que o evangelho seja espalhado para toda a face da terra. E então virá o fim. Certo. Então, olhando por esse prisma, a volta de Jesus está muito mais próxima do que muitos imaginam. Certo. Gente, qualquer lugar. E hoje não precisa nem ter cabeamento, né? Via satélite, em muitos lugares a pessoa conecta e está aí a mensagem, né? Fala, Lívia, como é que o povo está? Vamos lá, tem umas perguntas boas aqui, tem umas 3 perguntas ainda, pastor, vamos ver se dá tempo de falar, né? Olha só, quero ler o comentário da Ivanete, que falou que vai conhecer no próximo domingo a igreja presbiteriana da cidade dela, e ela falou que não sabia que tinha na cidade dela, e ela falou que aprende muito a palavra de Deus vendo os vídeos da IPPTV do canal. Muito bom, obrigado, Ivanete. Também tem o comentário da Fabiola, que falou: somos chamados para fora e que o Senhor nos desperte para irmos a nações pregar o evangelho a toda criatura. Pergunta agora, do Marco Barbosa. Pastor Marcos, o irmão compartilha pensamento de que nossos seminários formam mais teólogos e poucos pastores, e talvez a razão da falta de visão missionária? Bom, esse debate a gente já tem tido em nossa denominação. Eu acredito que nós precisamos fazer uma reavaliação do conteúdo e das emendas dos nossos seminários. Não estou falando que os conteúdos não estão sendo bons, mas precisa fazer inserções de matérias que vão contribuir para a evangelização, para a maior plantação de igreja, para essa cosmovisão missionária. Então, nesse momento, eu acredito que a gente precisa uma reatualização dos nossos conteúdos. A partir daí, a próxima liderança das nossas igrejas terá uma visão maior e melhor do reino de Deus. Eu acrescentaria, viu, pastor, porque na última reunião do Supremo Concílio, havia lá uma proposta, inclusive, de acrescentar algumas disciplinas no currículo, etc. Nós propomos isso. Então, o que acontece? Acontece também que nos nossos seminários hoje, a questão não é só do conteúdo, são os professores. Então, hoje nós temos professores que eles terminam o seminário, depois eles fazem mestrado na área teológica, doutorado na área teológica, mas eles não têm experiência de campus missionário. Concordo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estudei lá em Recife, né? Quando eu conheci o Ronaldo, né? E antes dele terminar o curso, ele e o Alfredo, que hoje está lá em Roraima, eles foram para o campo missionário, passaram um ano. O reverendo Francisco falou: vai lá para ver se você tem essa missão mesmo. Né? E havia, por parte dos professores, essa preocupação. Né? E hoje, não basta apenas a gente mudar, né? O conteúdo programático. Nós temos que levantar pastores, como você colocou aqui, eu já, inclusive, tive o privilégio de participar, o que vocês fazem aí nesse CFM. Vocês põem pessoas com conteúdo teológico, mas põem pessoas também com vivência de campo. E os nossos missionários que têm ido lá fazer esse curso, os que estão se preparando, eles disseram: pastor, é muito mais impactante você assistir uma aula de alguém que está vivendo o campo, que viveu aquilo, do que às vezes um conteúdo teórico. Né? Então, uma coisa é você ouvir o Ronaldo, né, no Lidório, que vai estar com a gente aqui na próxima semana, e você pegar um menino que foi para os Estados Unidos, fez doutorado e veio, e agora é missiólogo, é um professor de missiologia. Então, eu acho que as duas coisas se juntam aí. Eu creio que é muito importante você fazer um curso de especialização, claro, fazer um mestrado, um doutorado. Tudo. Mas a minha convicção é que depois que você forma no seminário, eu acho que você tem que ir para o campo, adquirir experiência, vivência, e aí, para alguns anos para frente, você vai fazendo aí as suas qualificações conforme o seu perfil ministerial. Vamos encerrar, ver o que tem aí, Lidia. Quer deixar as perguntas para a próxima? A gente pode fazer as perguntas no próximo programa. Vamos à última, então, pastor, pode ser? A última, pastor de Pina, e depois é para encerrar.
O Adriano Cardoso perguntou: a ausência de intimidade com Deus pode ser a causa da indiferença com a obra missionária? Só rapidinho, as outras perguntas eu vou fazer no próximo programa, que tem pergunta boa aqui ainda, tá bom? Então, vou repetir a pergunta do Adriano Cardoso. A ausência de intimidade com Deus pode ser a causa da indiferença com a obra missionária? A vocação missionária, ela não está definida por planejamento, por estratégia, por metodologia. Ela é definida pelo seu conhecimento de Deus. E você conhece a Deus através da palavra que é a Bíblia, que todos nós temos acesso, e também da oração. Então, quanto mais você aprofunda a sua relação com Deus, mais você vai dimensionando o amor que Ele teve por nós, que foi um amor sem medida. E aí, quando você está cheio desse amor, você não tem mais como encapsular esse amor, você vai viralizar. Então, eu concordo com a ideia. Quanto mais intimidade com Deus, mais você vai entendendo a vontade do Senhor e você vai mais longe. Eu quero agradecer ao pastor Agripino, né, que eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada, para estar aqui conosco, apoiando esse trabalho. Por favor, divulgue, né, com os missionários, porque esse programa é para quem gosta de missão. Né? Na próxima semana o pastor Ronaldo estará aqui, aí você, por favor, faça uso aí, final de agradecimento, dá uma palavra para o público que está lhe assistindo. Bom, eu quero expressar minha gratidão, porque que momento precioso que nós tivemos aqui, né? Dialogando sobre missões, o tempo nos limita, mas eu quero falar algo para você para finalizar. Não pergunte se Deus te chamou. Deus já te mandou há muito tempo. Só pergunte onde, Senhor, eu posso servi-lo. E que a caminhada não seja obstáculos, mas oportunidade para um crescimento e um desenvolvimento. Não importa a sua idade, se você ainda está vivo, você pode ser um missionário em qualquer lugar. Encerra aí, Lídia. Muito bom, muito obrigada, pastor, aos dois pastores, e quero agradecer a participação de você nessa noite, deixando aqui também, a Suelen lembrou do Instagram da APMT, é APMT_IPB, se você quiser seguir lá também, e agradecer e dizer para você que você é um missionário online também, você pode se inscrever aí e ativar o sininho, porque toda vez que entra um conteúdo, um vídeo do qual nós produzimos aqui, você já é avisado na hora, então ativa o sininho que toda hora está entrando programação para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, para idosos. Então, conteúdo cristocêntrico de qualidade reformada tem aqui na IPP TV para você. Quero agradecer, dizer que a pergunta ficou aqui. Vou fazer no próximo programa, na terça-feira que vem, com o nosso querido reverendo Ronaldo Lidório. E a gente espera por você. Muito obrigado, fiquem com Deus e até terça-feira que vem.